vamos lá. Para ver se vocês ver se saímos todos daqui com o trabalho. Vamos começar por ti. O que é que. Qual é a ideia, a tua ideia? Já não me lembro. Eu entrei para fazer revisão bibliográfica das pesquisas de pensamento estatístico ou geométrico, isso. Informação de professores? Isso. Ok. Então, e a Emília é pensamento gráficos e é o quê? Então, isso eu não sei. Ah, bem. Mas é nessa pegada aí. E Mariana, qual era a ideia? Eu tenho vários. Vários. Mas eu estava entre o pensamento estatístico nos anos iniciais, ou então as operações. Aí eu não sei, adição, subtração, divisão. Porque o que é mais fácil para vocês? Se vocês trabalharem todos, falta o Anderson e o Marcelo, se trabalharem todos mais ou menos a mesma coisa, sei lá, a gente todos trabalham em pensamento estatístico. A discussão, vocês podem efetivamente discutir, podem e devem discutir, porque há coisas que estão aqui que vão ter que estar aqui e vão ter que estar aqui. Eu até diria, tudo o que está aqui vai ter que estar aqui, vai ter que estar aqui. Claro que aqui e aqui, por ser um trabalho de mestrado, tem que ser mais discutir e por ter outras coisas de implementação de tarefa e análise, tem que ser mais ampliado. Mas o que a Isa fizer aqui, portanto a Isa não pode trabalhar sozinha. Até porque se é de iniciação científica, a iniciação é efetivamente aprender como fazer e como escrever, qual é a estrutura, que tipo de coisa merece estar aqui ou não, fazer essa seleção. Quando pensam em... Já fizeste alguma revisão? Ainda não? Não, eu só vi por cima assim, mas como eu não sabia se ia seguir para isso mesmo ou geométrico, eu fiquei meio... Para mim é indiferente, porque o projeto é pensamento geométrico, estatístico e algébrico. Portanto, não... acho que a Lígia está mais para fazer o pensamento algébrico, portanto... Está para... Perfeito. Eu até acho que é bom que estejam as três a fazer no mesmo tópico, porque assim podem se ajudar. E quando for para discutir a revisão teórica, vão ser as três a fazer a discussão. Aqui vão ser as três a fazer a discussão para nós batermos na revisão teórica o que é que falta, o que é que não falta, qual é o objetivo. Ok? Agora, o que é que temos que ter aqui na... Portanto, que eu vou discutir aqui, é para a revisão teórica destes dois também, mas tem que ser ampliado aqui. O que é que tem que ter na revisão teórica de um pensamento estatístico, mas é para qualquer tópico? Que eu até acho que já fiz... Acho que eu já tinha perguntado como é que fazia como é que eu obtinha os autores principais? Foi semana passada. Que tinham, até acho que tem um vídeo. Como é que faz para saber? A Isa não estava. No Google Acadêmico, que aí pega os 10 mais em português, inglês e espanhol. Não foi isso? Tu estavas? Não. Não, de manhã acho que foi isso. Eu vinha tarde na semana passada. Já não sei. Estou tão perdido que já não sei. Foi à tarde. Foi? Foi à tarde, aí ele orientou a entrar no Google Acadêmico, ver o que são mais citados, foi à tarde. Portanto, aqui para fazer a revisão da teoria de qualquer tópico, é importante nós vermos em português, o que está publicado em português, em espanhol e em inglês. Porquê? Porque os autores são diferentes. Há muitos que publicam em português e em espanhol e também publicam em inglês.
Mas quem só publica, quem é a língua materna em inglês, não vai publicar em espanhol nem em português. E as revistas que são mais conceituadas, para quem está no ensino superior, que é avaliado, aqui no Brasil não avaliam muito, mas na Europa, ou quem está nos Estados Unidos, é avaliado efetivamente para a progressão da carreira, para ter verba de projetos, e as revistas mais conceituadas estão em inglês. Portanto, nós temos que ver quais são os autores que publicam também em inglês sobre o tema do pensamento estatístico. Só que o pensamento estatístico é muita coisa. O pensamento estatístico vai desde os 5 elementos que compõem a forma de pensar estatisticamente, até a construção de gráficos, interpretação de gráficos, média, moda, mediana, então uma coisa enorme. Tem que se pensar qual é a restrição que se vai fazer. Porque não dá para falar tudo. Vamos escolher uma coisa. Aqui na visão teórica tem que ter mais que uma coisa, mas também não dá para falar tudo. Podemos escolher 2 ou 3 coisas sobre o pensamento estatístico. A primeira coisa é o que é pensamento estatístico. E o que é que os autores consideram que é pensamento estatístico. Claro que quando eu digo o que é pensamento estatístico e depois quais as componentes, está relacionado. Eu não consigo dizer o que é sem pensar nas componentes. Mas há... aqui. Há várias componentes, quando nós falamos em pensamento de alguma coisa, a ideia de pensar, desenvolver essa forma de pensar, demanda diferentes dimensões, demanda focar diferentes coisas. É como se o pensamento estivesse aqui, então tem que ser abordado de diferentes perspectivas, vão ser estas diferentes componentes, para que eu efetivamente consiga desenvolver esta coisa. Portanto, quais são os componentes do pensamento estatístico? Se nós pensamos no pensamento algébrico, que é uma discussão que nós já fizemos aqui, há quem defenda que são 3, há quem defenda que são 4, há quem defenda que são 5, portanto, e é essa discussão que tem que estar na visão teórica, que é para depois podermos selecionar o que é que nós vamos considerar, quais são as dimensões que nós vamos considerar, para depois vocês poderem pensar nas tarefas para coletar as informações. Mas os autores, ou os atores, podem ser os atores, considerando que é uma atuação no âmbito da pesquisa. Portanto, quais são os autores principais que falam sobre o pensamento estatístico? E isto é importante que vocês façam inclusivamente uma tabela, como estão a começar, façam uma tabela com o nome dos autores, e para esses autores colocarem os títulos dos artigos de referência, logo. Os artigos que estão tanto em português, em espanhol ou em inglês. Aqui para os autores. Essa é a parte o informe dos autores, o tipo de artigo. Só isto. Ter o autor e ter a referência dos artigos que vocês vão coletando, também para vos servir de síntese. Este autor quer falar sobre e aqui pode ser. Porque há autores que falam do pensamento estatístico de forma geral, há outros que falam de
pensamento estatístico, as dimensões do pensamento estatístico, especificamente. Há outros que falam do ciclo estatístico, porque se eu vou desenvolver uma coisa, se eu vou desenvolver uma coisa mais com os alunos, eu tenho que desenvolver toda a ideia do ciclo estatístico. Que é um conjunto de pontos, um conjunto de itens, pelos quais eu tenho que passar para desenvolver essa ideia do ciclo. Porque se é um ciclo, começa aqui e no final tem que voltar ao início para fechar o ciclo. Há aulas que falam especificamente sobre isso. Em particular, não podem falhar. Agora não sei o nome dele. Integral. Ido. O importante é este. Não sei se é com um L ou se é com dois. E há vários autores israelitas, ou israeletes, que discutem a questão do ciclo do pensamento estatístico já há 20, 30 anos. Que inclusivamente o Galo vem, não sei quando, a Miriam disse que vinha num seminário aqui, vai fazer um seminário aqui. Portanto, é importante estar atento se vai, não podem faltar. Ok? E depois, quais são os principais resultados que a pesquisa mostra? Portanto, tanto em termos dos alunos, quanto em termos dos professores. E para fazer isto, fazer tudo isto, a primeira coisa é aquela ideia de vou. Ok, vamos disso. Alguma pergunta aqui? Não? Ali aqui, autor, referência aí, a outra palavra. O que é que, na vossa visão teórica, o que é que tem que estar? Estas duas coisas em conjunto. Eu só consigo dizer o que é pensamento estatístico pensando nas componentes, nas dimensões. Mas obviamente que isto não é um bloco. Eu não consigo separar. Antes de fazer a revisão teórica, eu não consigo dizer estes são os componentes. Ao fazer a revisão teórica é que eu vou incluindo aqui quais são os autores e quais são os componentes que esses autores vão elencar. Mas a primeira coisa que vocês podem já fazer é pensar, é identificar quem são os principais autores. E para isso, eu até vou procurar um vídeo daqui da discussão da outra vez e cortar e enviar para vocês. Que é ir ao Google Académico e escrever pensamento estatístico em português, pensamento estatístico em espanhol, pensamento estatístico, que é Statistical Thinking e Statistical Reasoning. São duas expressões. Porque nós falamos em pensamento, mas há quem chame também raciocínio. Portanto, eu tenho que procurar as duas coisas. Porque dependendo do autor, dá nomes diferentes. Tem um entendimento um pouco diferente. Mas as ideias globais são as mesmas. Como são as expressões? Estatístico é statistical. E agora aqui é thinking. Só que ao contrário. Quando é em inglês é primeiro este e depois este. Isto é em inglês. Em espanhol é, em vez de ser estatístico, é estadístico. É só mudar o D. Em vez de ser um D, é um D. E aqui, em vez de ser pensamento, é pensamento. Como diz aqui. Em espanhol, tenho certeza. Godino. E o Godino e a Carmen Pataneco são da Universidade de Granada.
Zúnica é a Miriam, a almoçar connosco agora. Independente se vão trabalhar para gráfico, construção de gráficos ou. Ai, como é que eles chamam? É de Pernambuco. Não lembro o nome. É alguém de Pernambuco. Portanto, até o grupo de pesquisa lá de Pernambuco. Tem uma que é uma coisa louca. Quando vocês começarem a procurar, vão para para cima. Esqueci. Ok? E depois desta revisão inicial, então podemos pensar nas componentes ou nas dimensões. Fazer uma discussão mais aprofundada. Vou conseguir. Posso apagar aqui a tabela? E necessariamente tem que ter a discussão do ciclo estatístico. Portanto, quais são as etapas do ciclo estatístico? O que é que os autores referem? Por exemplo, o ciclo da água tem aquelas coisas de movimento. O ciclo do crescimento das plantinhas tem aquelas coisas. Então, aqui é o mesmo. Portanto, há um ciclo, efetivamente, que tem um conjunto de etapas. O que é que está em cada etapa? Para que nós possamos pensar depois nas tarefas para os alunos, ou nas brincadeiras para os alunos ou para os professores. Ok? Só isto. Começar só. Para começar, o que é importante? Que vocês possam fazer as três juntos. Porque não é preciso estar cada um a fazer a mesma coisa. Não tem sentido. É perda de tempo. Por isso a importância de juntar o tópico, ou o tema primeiro. Vocês possam, até podem pensar num documento único, porque vão ajudar a Isa. E depois, a partir desse documento, vocês as duas ampliar para a discussão específica da tarefa que vão pensar, do tópico que vão discutir. Okay? Porque isto é comum aqui, aqui e aqui. Independentemente, depois, se eu vou focar no ciclo estatístico, se vou focar na construção de gráficos, se vou, o Emerson, se vou focar nos, como é que era? Medidas de tendência central. Esta é a coisa que é comum a tudo. Sem ter isto feito, eu não consigo discutir, seja lá o que for aqui, o que for aqui. Portanto, é importante que tenham essa revisão teórica feita o quanto antes, até porque para a Isa seria bom que a revisão teórica tivesse feita, ou que a proposta do que vão fazer, a revisão teórica tivesse feita em julho, no máximo, para que, mas agora em abril, a Isa pudesse fazer um resumo para apresentar no esquema. Porque é aqui. Não paga nada. E é uma forma de, por um lado, é uma forma de vos obrigar a escrever, porque agora para o resumo são 3 páginas. E 3 páginas é a síntese do projeto. Mas depois obriga a que efetivamente em julho já esteja muitas destas coisas discutidas, sintetizadas, para que possam falar em 15 minutos. Para que tenha conversa para 15 minutos. Mas antes disso nós vamos discutir aqui, antes do lado de julho, nós vamos discutir aqui na quinta-feira à tarde estas dimensões. Portanto, quando chegar a julho,
discussão já foi feita aqui, já é fácil de fazer. Até porque é muito mais difícil discutir aqui do que discutir lá fora. Porque nós aqui temos que fazer mais perguntas. E nós aqui temos que entender efetivamente. Lá fora, pessoas ouvem, acham interessante, mas não necessariamente entendem tudo o que está a ser apresentado. Ok? Portanto, duas coisas que não podem faltar. Esta coisa do ciclo estatístico e esta coisa das dimensões. Portanto, aqui é o pensamento estatístico. Quais são estas dimensões que vão contribuir para desenvolver o pensamento estatístico? Portanto, imaginem que são 5. Quais são as 5 coisas que não podem faltar para eu poder dizer eu vou desenvolver o pensamento estatístico nos meus alunos? Então eu tenho que passar por estas 5 coisas. Uma dessas coisas necessariamente é pensar no ciclo estatístico. Não é só isso. E é isso que eu quero saber, quer dizer, o que nós queremos saber com esta revisão da teoria. Ok? Então o trabalho da Isa está feito. Só que o trabalho da Isa é de vocês, as 3. Claro que depois, portanto, esta revisão da teoria vai sendo refinada. Eu vou comentando, falta ampliar aqui sobre isto, falta falar um pouco sobre isto. Talvez o autor X ou Y tenha mais trabalhos para incluir aqui. Okay? Mas quem tem que fazer a revisão da teoria são vocês. E eu tenho um monte de autores que posso incluir. Mas não adianta eu dizer, porque também o aprender a fazer pesquisa é aprender a procurar. Mas vocês não têm que procurar procurar e escrever sobre tudo 3 vezes. Por isso é a importância de fazer em grupo. Acho que é melhor começarem já a fazer. Vamos fazer a revisão da teoria. Pode começar por português, que é mais fácil. Então, e ver o que é em português. Depois vão fazer a mesma coisa em espanhol, que é um pouquinho mais fácil. Que é um pouquinho mais difícil. Portanto, e depois ver o inglês que vão ver. Porque quando forem ver a revisão da teoria em português, vão ter muitas referências em inglês e em espanhol. E necessariamente muitas dessas vão ser as que estão aqui em espanhol. E as de espanhol ainda vão ampliar mais as referências em inglês. Portanto, vocês já quase que sabem quais são as referências em inglês que vão ter que ser usadas para fazer a discussão. Porque eu não posso ficar só nas coisas em português. Porque senão é muito limitado a discussão. Ok? Dúvidas? Perguntas? Por enquanto não. E aí, quando que a gente vai conseguir definir o nosso tópico? Calma. Já. Quando é que nós vamos conseguir definir o tópico? Daqui a 5 minutos. Tá bom. O outro nome que eu tinha anotado é Celi Lopes. Esse é o Celi Lopes, trabalho com estatística. A aula não trabalha com estatística não, Miguel? A aula aqui no MEC? Trabalha, mas é mais estatística mesmo, não é pensamento estatístico. Mas a Célia é aqui de São Paulo. Mas há um grupo de Pernambuco. A Celi está agora aqui? Agora está aqui na PUC. Então, de Pernambuco. Que trabalho que é pensamento combinatório. Daqui a pouco já me lembro. Ok, Isa, dúvidas aqui? A responsabilidade aqui maior para começar é daí. Eu acho que até agora. Até agora está clarinho. Mas começar. Eu não sei. Assim, esquematizado não faz sentido, entendeu? A primeira coisa é procurar autores. Procurar autores, artigos. Ver só aqui quando começarem, leiam só o resumo. Não é preciso perder tempo a ler o artigo todo. Leiam o resumo. O resumo fala de algo que vos parece que está relacionado com isto. Então, separa. Aí monta a tabela, né? E vai montando a primeira coisa é montar a tabela. Então. Vai montando a tabela. Então, tem a tabela e vai. Vou ver os artigos da Miriam.
fala sobre estas coisas? De certeza. Quais são os artigos que tem que falar sobre isso? Não é preciso ler tudo. Leia o resumo, que são 10 livros, normalmente, 10, 15 livros no máximo. Acham que fala sobre estas coisas? Inclua na tabela. Até posso incluir no final da tabela alguns artigos que não falam sobre estas coisas, que é para não perder tempo a ler. É de um autor, mas não fala sobre isto, pode falar sobre outra coisa. Não vale a pena estar a perder tempo depois a ler. Tem que ler o resumo, paciência. Portanto, essa é a primeira coisa. Depois de já terem vários artigos, e não vale a pena dizer que são 5, que são 10, que são 50. É terem alguns que vocês já se sintam confortáveis de já ler o resumo e já conseguem agrupar. Porque, para falar de uma coisa, para falar de um ciclo estatístico. Pode ter um artigo da Miriam, da Utsumi, 2 artigos da Lopes, então eu vou começar para falar sobre isto, eu vou ler esses, e tenho que ler. Vou ler esse e vou ver qual é a discussão que fazem, o que é que há, o que é que entendem de ciclo estatístico, quais são as etapas, quais são os momentos do ciclo estatístico e qual é o conteúdo de cada um. Porque se vocês, quando vão procurar sobre o ciclo estatístico, vai haver artigos em inglês muito mais antigos que vão ser referenciados aqui. Mas vocês estão a usar estes. Então, primeiro, fazer a síntese destes. E depois, quando chegar ao inglês, logo se complementa com as fontes originais. Ok? Entendido? Podem fazer. Quando começar Ok, portanto, esta é a visão da teoria mais geral sobre o pensamento estatístico, sem estar ainda a definir o que é do pensamento estatístico. Agora, isto é da Mariana. E aqui é do Agora, dentro do pensamento estatístico, vocês vão ter que preparar, com esta visão teórica depois complementar, vão ter que preparar tarefas. Qual é a proposta? Tu estás no PSI, não é? Quer dizer, PSI ou PGE, para nós é a mesma coisa. Mas o mestrado profissional, a proposta é diferente. Porque a ideia aqui, porque o mestrado profissional tem que ter um produto. Qual é a ideia do produto? É que vocês possam preparar a tarefa, para os alunos e as 5 dimensões. Okay? Para quê? Para implementar esta tarefa com os vossos alunos, efetivamente, ou se não, os teus do primeiro ano, bem. Pensar numa tarefa para as crianças, para os alunos do primeiro ano, para discutir alguma coisa do pensamento estatístico, e essa alguma coisa nós vamos definir o que é aqui. Mas para discutir essa coisa do pensamento estatístico, para que depois a análise seja das produções dos alunos, para que o produto que é este que está aqui, o produto vai ser a tarefa para a formação. Porquê? Porque depois de eu fazer a análise, eu já tenho as 5 dimensões, eu já sei efetivamente quais são as dificuldades dos alunos, eu já posso fazer as perguntas para os professores. Mas isto é. Nós vamos construir isto ao longo do tempo, porque o objetivo também é que vocês possam implementar um mini curso, um workshop aqui ou em algum congresso com isto. Mas isto vai ser, no final, vai ser o produto que vocês vão apresentar. O grosso do trabalho de pesquisa é aqui com base na tarefa para os alunos. No caso da Emília já não é isso. O objetivo é fazer esta formação, até pela prática que tens. Então tem que ser, pensar na tarefa para o aluno, estas dimensões,
efetivamente tem que ser pensar na tarefa para o aluno, efetivamente, mas para usar a tarefa para a formação. Pensar no documento das 5 dimensões. Do documento do professor e do documento do formador, porque a formação vai ser implementada, efetivamente. Portanto, essa é a diferença em termos do contexto da coleta das informações e depois o tipo de análise, o tipo de trabalho que vai ser feito é basicamente o mesmo. Porque analisar produções dos professores, produções escritas, é o mesmo que analisar produções dos alunos. Tem um foco de atenção diferente, porque aqui é conhecimento do aluno, aqui vai ser conhecimento do professor. Mas para construir a tarefa para a formação, também tem que ter a visão teórica do MTSK, do conhecimento do professor. Só que essa visão teórica do conhecimento do professor aqui vai ser mais sintética, aqui vai ser mais ampliada a visão teórica das dificuldades dos alunos, do conhecimento dos alunos, vai vir daqui. Agora só falta uma coisa, qual é o assunto? O que é que você prefere? O pensamento estatístico é um monte de coisas. Qualquer uma que nós possamos escolher é boa. Infelizmente é boa para a pesquisa. Porquê? Porque os resultados dos alunos são maus em tudo. Se os resultados dos alunos são maus em tudo, e a pesquisa mostra que o resultado dos alunos, o conhecimento dos alunos, está relacionado com o conhecimento do professor, então, se eu vou focar no conhecimento do professor, eu posso escolher qualquer coisa. Se os resultados dos alunos são maus em tudo, eu posso escolher qualquer coisa para trabalhar com os alunos. Há umas coisas que são menos maus, mas, de modo geral, são maus em tudo, e em particular no pensamento estatístico. Os alunos até podem saber fazer algumas coisas, mas não conseguem pensar, não conseguem fazer a relação entre os elementos que têm que começar a fazer. Alguma ideia? Se não, podemos fazer uma listagem de coisas e... eu acho que eu ajudaria. A apanhar ali assim tá. Ok, então digam-me tópicos que estão dentro da estatística ou do pensamento estatístico. Gráficos. Desde a coleta de dados também entra, né? Tudo? Os tipos de gráficos, né? Quando o gráfico entra a partir do registro, né? Não sei se vou... Gráficos é uma série de coisas. Que aí tem onde entra cada um, né? Eu coloco cada tipo de gráfico para registrar. Portanto, os gráficos entra mais. As noções iniciais é pictogramas, gráficos de barras, gráficos circulares e histogramas. Que normalmente há um erro muito comum. Até pensar no contexto mais da formação, porque aqui na discussão com os alunos, eu posso fazer isso com os alunos, mas aí é a Mariana que tem que ter o conhecimento para fazer a implementação. Há um erro muito comum que é: qual é a tarefa comum que os professores fazem para construir gráficos? Pegam as alturas das crianças e colocam Barulho escolar. Isto é pequenininho. Tem mais grande. Imagina que são os alunos. Colocam o barbante ou a fita
na parede e dizem: eu tenho um gráfico. Isto que está aqui não é um gráfico. Porquê? E essa é a discussão que tem que vir depois, se o foco for os gráficos, é a discussão que tem que vir da teoria. Isto que está aqui é como se eu tivesse uma tabela com todas as observações. Não é um gráfico. É uma representação gráfica, mas não é um gráfico. Portanto, há uma diferença entre a representação São só as gráfica. informações. O que está aqui são todas as informações. Para fazer um gráfico, o que é que eu tenho que ter? Tu que é igual, juntar. Portanto, se estes dois são iguais, estes dois têm que estar juntos. Portanto, estes dois corresponderia a uma única entrada no gráfico com o valor 2. Só que há um conjunto de outras coisas que não, imagina que são 2. Só que, como é uma altura, o que eu vou ter que fazer para o próximo seria uma coisa assim. Que são as barras juntas. Se as barras estão juntas é porque a variável que está aqui é contínua. A altura é uma distância. A distância é uma coisa contínua. Portanto, é um histograma que é diferente do gráfico de barras. A discussão assim, grossa, sem se a refinar, é: o gráfico de barras tem as barras separadas. O histograma tem as barras juntas. O que é que isso implica? Que o gráfico de barras é variáveis discretas. O histograma é variáveis contínuas. Acho que eu quero gráficos. Porque, vou falar pela experiência que eu tenho, né, e até com material didático, pelo que eu tenho visto, né, trabalhando. Na verdade, as propostas, elas não têm essa mas eu tenho essa especificidade, assim, do que significa, então, as barras juntas e depois as barras separadas, e por que eu tenho que usar, por que é um pictograma, porque geralmente é o gráfico circular, que é o gráfico de pizza, ou é o de barra, e põe a barra assim na vertical, ou põe na horizontal, né? Depende dos dados. A gente não vê muito também, né, nesse material. Horizontal a gente não vê muito. Não, só para eles analisarem e responderem as perguntas, isso tem, mas também não por quê que está lá aquele tipo de gráfico, se tem alguma referência com o contexto que está lá colocado, né? E são isso. Ou então, para dizer que o aluno está participando, vamos construir um gráfico. Então, colete as informações pela escola, pega os dados e de que forma você organizaria. E eles fazem o gráfico de barras. Okay. E este é um gráfico de barra? Agora é a discussão, agora é a nossa discussão que tem que ver da revisão da teoria para eu identificar quais são as dificuldades dos alunos, por exemplo, por um lado. E quais são as dificuldades dos professores. Quais são as práticas que os professores desenvolvem para discutir os gráficos. Isto é um gráfico de barras ou não é um gráfico de barras? Eu não tenho as informações, eu sei se o registro, tipo de registro. Okay. É que isto nem sequer é um gráfico. Portanto, eu não posso, ainda não estou num gráfico. Portanto, não posso dizer se é um destes tipos. Portanto, estas coisas que estão aqui têm elementos em comum. Por isso é que são gráficos. Pertencem à categoria dos gráficos. Que elementos são esses que há em comum entre estas coisas todas? E depois, quais são os elementos específicos de cada uma delas? Que fazem com que o pictograma seja diferente do gráfico de barras, diferente do gráfico circular e diferente do histograma. Há coisas em comum, porque pertencem ao pacote dos gráficos, e há coisas diferentes, porque dentro do conjunto dos gráficos está dentro do subconjunto. É como se tivesse as caixinhas. Estou na caixa dos gráficos. Agora, dentro da caixa dos gráficos tenho vários tipos. Que é que todos estes que estão aqui pertencem aos gráficos, têm coisas em comum. São amarelos. Agora, dentro dos amarelos temos os triângulos, os círculos, os quadrados. A mesma coisa aqui. São gráficos. O ser comum é o que é a propriedade dos gráficos. Não é característica, é propriedade. Reparem na diferença da discussão de ontem. Se eu disser que são os amarelos, é característica. Se eu disser que são polígonos, é propriedade. Tem propriedades comuns.
mas depois há uns que têm, cada um tem propriedades específicas que faz com que estejam dentro de cada uma das caixinhas. Portanto, isto nem sequer é um gráfico, porque falta aqui um monte de coisas para ser um gráfico. Ok? Também não vou discutir agora. Que não é o objetivo. É porque, se eu, olhando assim algumas coisas que eu identifiquei dentro da estatística, né? E como o meu foco lá, onde eu consigo coletar as informações é na educação infantil e nos anos iniciais, eu acho que os gráficos. Mas aí eu também tenho que escolher um tipo, né? Eu estou a terminar um livro agora. Há um que é Então, do pictograma. Eu estou a terminar um que é estes três. Não sobrou nada. Como é que eu faço? Não, mas o livro é para a formação de professor. Nenhum dos livros que estão escritos são de pesquisa. São livros que usam o resultado de pesquisa, mas são para a formação de professores. São duas coisas diferentes. A linguagem é completamente diferente. O que eu escrevo ali naqueles livros, eu não escrevo da mesma forma num texto de pesquisa, porque o público é diferente. Aqui a discussão nesse que está para sair é como é que eu passo, como é que eu construo, coleto as informações e construo um pictograma, passo para um gráfico de barras e chego a um gráfico circular. Sem ser, vou construir um gráfico circular, então temos isto, e agora, porque assim os alunos não estão a construir, eu, o professor, é que estou a construir. Que é basicamente aquela discussão que você fez com as professoras infantis. Que é o que eu fiz no curso que tem o pictograma, como é que é que eu faço para tirar as imagens e ficar o gráfico de barras e depois fazer a discussão é essa. São 4 horas, 3 horas de formação que vão estar no livro. Que é o que acontece nos outros livros. É uma tarefa para a formação que eu quero que as pessoas possam ter acesso e possam desenvolver na prática. Ok, o que mais? O que é que está mais dentro da estatística ou do pensamento estatístico? Eu estava pensando aqui, Miguel, em como é com os alunos, porque eu tenho que ler e pesquisar mais, mas alguma coisa no sentido do processo mesmo que eles fazem, então, de unir esses dados e depois selecionar, grupar, que é o ciclo, né? Que é o ciclo. Que normalmente ninguém faz. Ou ninguém faz completo, faz 2 coisinhas, 3 coisinhas. É que entra muito só na interpretação, né? Que no livro didático já entra no final. É. Tem a tabela, tem o gráfico, agora Responde as perguntas ou, a partir dos dados, constrói o gráfico. É isso que acontece. Mas aí já dá até o modelo de gráfico que precisa ser feito, né? Tem lá para pintar. Assim. Mas não sabem por que estão usando aquele tipo de gráfico, por exemplo. Ok, sim, E tem estatística. que pensar no processo todo, né? Já está. Ok, o que mais? Tabelas estão sempre relacionadas aos gráficos? A tabela é outra forma de registrar a informação, mas não é um gráfico. Eu posso fazer uma listagem, até no livro esqueci de trazer, no livro dos pictogramas tem o registro que as crianças, cada um dos grupos fez de diferentes formas de registrar e nenhum fez em tabelas. Colocavam o nome e as respostas às perguntas. Mas ele entra no processo da construção do gráfico. Pode estar envolvido na construção do gráfico, sim. Mas pode ser uma coisa separada. Pode ser uma coisa separada, só que se eu vou construir tabelas, eu não necessariamente estou no pensamento estatístico. Estou na construção de tabelas. E nós ontem, nós vimos, foi ontem, na quarta-feira, a questão do pensamento algébrico das regularidades de crescimento, eu posso usar uma tabela para resolver, que não tem a ver com pensamento estatístico. Foi a quarta, sim. Foi a quarta. De sequências crescentes, porque aí você
fez a tabela e que não acrescenta tanta coisa para compreender. É, porque alguém comentou, eu faço tabela. Ok, vamos partir da tabela. Eu também fazia tabela. Eu também. A Isa está, o que é que estão a falar? Tem variável também, né? Que entra na probabilidade. Mas é a probabilidade, Utilização de dados. não é pensamento estatístico, Tá. é pensamento probabilístico, que está relacionado, mas é outra coisa. Entendi. É como pensar adição e multiplicação, que estão relacionados, mas é outra coisa. Porque para o pensamento probabilístico, tem que fazer exatamente a mesma coisa aqui, só vou mudar aqui PE por PP. Porque a estrutura, e aqui não tem sido estatístico, a estrutura da revisão é a mesma. Os procedimentos para fazer a revisão é igual. Portanto, aqui fazer pensamento estatístico, fazer pensamento geométrico, ou fazer pensamento algébrico, ou probabilístico, ou geométrico, ou não sei o que é que disse, qualquer um dos outros, a estrutura é a mesma. Para começar, a estrutura é a mesma. E aí, mas aí já entendo do Anderson, né? Mas também pode ser feito nos anos iniciais, a pesquisa infantil seria média, os 3, talvez não. Eu sei que no quinto ano, Tem isto? quinto ano aparece média, né? Essa média. Eu posso trabalhar a média desde a educação infantil. Então. Eu devo, se nós falamos em queremos, pelo menos falamos, outra coisa é implementar, mas se nós falamos em equidade, eu só consigo entender o que é equidade se eu entender o que é a média. Todos os tópicos, a gente consegue já começar na educação infantil com o desenvolvimento do pensamento deles para que isso seja... Eu não sei se é assim que fala, tá? Mas, tipo, vai se consolidando depois para chegar na generalização, por exemplo. Okay. Ou, A questão é se todos os tópicos que nós trabalhamos ao longo dos anos iniciais, do Fundamental 2 e dos anos finais, do ensino médio, se podem ser trabalhados na educação infantil. que nem, por exemplo, média, a gente está falando que ele aparece no quinto ano. E aí, que nem se falou agora, um exemplo, né? Então, na educação infantil a gente já consegue trabalhar com eles. Eu tendo a dizer e a defender que sim. Agora temos que pensar, há coisas que podem não ter sentido de trabalhar na educação infantil, porque não é importante trabalhar na educação infantil. Mas, quando nós falamos em estatística, eu tenho que desenvolver o pensamento estatístico desde a educação infantil. Falo em álgebra, eu tenho que desenvolver o pensamento algébrico na educação infantil. Falo em geometria, eu tenho que desenvolver o pensamento geométrico, que não é ensinar geometria. Porque desenvolver o pensamento geométrico não é ensinar o triângulo, o quadrado, é outra coisa. Mas se eu falo nessas coisas depois ao longo da escolaridade, as crianças da educação infantil têm o direito de começar a entender. Outra coisa é como é que nós vamos fazer. E para isso é preciso formação especializada para conseguir fazer isso. E para ter essa formação especializada é preciso pesquisa especializada para conseguir pensar nestas coisas como estruturar a formação, qual é o conteúdo das perguntas que estão na formação, qual é a discussão que nós vamos fazer, porque sem isto vai continuar a ser mais do mesmo. E nós sabemos continuar a fazer o mesmo, esperar resultados diferentes. Não é ser inteligente, é ser outra coisa, que eu não vou dizer o nome. É interessante isso, pelo menos eu nunca vi assim. Um tópico que culturalmente a gente só fala, é só no quinto ano que eles começam a ver sobre isso. Na verdade, isso não existe, né? Assim, muitas coisas. Por exemplo, você pesquisar e fazer uma tarefa para começar a desenvolver pensamento
matemático na educação infantil sobre média? É porque a média normalmente é trabalhada com o procedimento. O que é que eu faço? O que é a média? Isso, adicionar todos e dividir por 2. Mas isso não é o que é. Isso é como cálculo. Se eu não sei o que é, eu não consigo trabalhar nem no quinto ano. Eu consigo dar a regra. Mas nem no quinto ano eu consigo desenvolver o entendimento da média. Nós falamos da equidade. O que é equidade? Equidade. O que é que vocês entendem por equidade? É uma coisa que se fala muito aqui. É garantir que todos tenham as mesmas oportunidades, Todos com têm. características diferentes ao todo. Que no final todos consigam chegar. Ao mesmo Estão, lugar. uns estão aqui, outro aqui. Mas E que aí no a final todos gente vai consigam chegar ali. ajustar aí o que cada um precisa. É a diferença entre igualdade e equidade é eu considerar o ponto de partida. Mas se eu quero que todos cheguem aqui, o que é que significa? Todos vão ser iguais no ponto final. Então, e quem é a média? Se todos fossem iguais, o que é que significa? Que valor é que assumia? É uma coisa aqui. Eu não consigo fazer esta discussão. A diferença é, aqui o ponto de partida é diferente. Quando eu estou a determinar a média, o ponto de partida é igual. O que vai mover é esta coisa, vai andar para baixo e para cima. Se eu tenho o gráfico, não é assim. Vamos calcular, determinar a média. O que é que eu faço? Tiro um pedacinho daqui e dou aqui para que todos fiquem. Imaginemos que a média é esta. Tiro este pedacinho daqui e coloco aqui, todos ficam ali. Se eu vou falar em equidade, o meu ponto de partida não é este. E nem é a média. O meu ponto de partida pode ser, uns estão aqui em baixo, outros estão aqui, outros já estão aqui em cima. O que é que eu quero garantir? Quero garantir que num contexto geral, ideal, todos tenham estas oportunidades. Portanto, este, demanda menos esforço, seja lá o que for, baixo dos critérios que se usam, do que este, ou do que este. Mas no final todos têm que ter essa igualdade de oportunidades, de condições de vida, de vivências. Portanto, mas se eu não sei o que é a média, eu não consigo fazer esta discussão. Portanto, para que é que serve aprender matemática? Não pode ser só pela matemática. Tem que ser para entender o mundo que nos rodeia e para interferir nesse mundo que nos rodeia para tornar o mundo melhor. Eu vou discutir a equidade. Que discussão é que eu vou fazer da equidade se eu não tenho um entendimento desta coisa do que é igualdade? Se eu não faço a discussão de igualdade em termos de média, todos forem iguais, na média todos serem iguais, porque efetivamente é impossível que todos sejam iguais. E por isso a média é uma medida condicional. Se todos fossem iguais, aquela coisa de eu como 2 frangos, a Isa come 0, na média está bom, cada um comeu 1. Se comêssemos a mesma quantidade, por isso é condicional. Portanto, esta quantidade, nos 2 frangos, o que eu comia mais, iria responder à Isa que tinha comido menos. Mas ela continua com fome, porque não comeu nada. Portanto, quando eu vou discutir a equidade, é este não comeu nada, este comeu este pedacinho, todos têm que comer o mesmo. Então este vai comer menos, porque já comeu menos. É um exemplo bastante linear. Mas para se entender, se eu quero que todos cheguem aqui, e claro que quando se fala em equidade, normalmente não se associa a esses. Normalmente. E o que eu acho que é a forma correta, não se associa a esses bens primários, a essa necessidade primária. Fala-se mais de um modo geral, de condições de vida. Mas para mim, condições de vida, a primeira coisa é a alimentação. Se eu não estou bem alimentado, não consigo sequer pensar. Portanto, se eu der o exemplo aqui da alimentação, este não comeu nada, este comeu este pedacinho, este comeu este pedacinho todo, este comeu este, todos têm que ter a mesma condição de alimentação. Então, se eu tenho um conjunto de coisas, vou dar esta quantidade a este e este vou dar menos. Não tem que ser igual para todos. É essa a questão de a equidade, é que nem todos têm que receber o mesmo. Têm que receber de modo a que todos fiquem ao mesmo nível. Mas se eu só consigo fazer esta discussão se eu souber o que é a média. Se eu entender o que
Só que eu estou a definir uma média, uma forma de entender a média. Só que em vez de ver o que é que estes comeram ou deixaram de comer, é onde eu quero chegar. Quanto é que falta para chegar lá? Ok? Reparem que parece que não tem. Discutir a equidade parece que não tem relação nenhuma com a matemática. Nossa, não vejo diferença. Para que raio é que eu preciso da matemática na formação de professores para discutir estas coisas? Você também. Eu gostei também de negócio. Claro que aqui, nesta discussão da equidade, o foco, eu não vou ensinar os alunos a média para discutir a equidade, mas o professor tem que entender que existe uma relação entre o que é o conceito de média, não é como determino. Para que eu não preciso de valores aqui para fazer esta discussão, não preciso de números para fazer esta discussão, mas eu preciso de entender o que é a média, que é o valor condicional que, se todos tivessem a mesma quantidade, que quantidade seria essa? Portanto, uns têm que dar para quem tem mais tem que dar para quem tem menos. Aqui a ideia é a mesma, mas inversa. Se todos tiverem os mesmos, é sempre na alimentação, se todos tiverem a mesma quantidade de alimento e este é que tem que ter, o que é que tem que acontecer? Este tem que comer, vai receber mais e este vai receber menos. Porque este já teve esta quantidade, não precisa de... Claro que se eu tiver alguém aqui em cima, não tem como eu retirar o alimento da pessoa. Porque se tiver aqui alguém em cima, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que subir o meu parâmetro. Que é para que todos efetivamente, ou pelo menos colocar aqui. Porque só assim é que eu posso falar em equidade. Porque senão este fica um ponto fora da curva. E, portanto, a média não é uma boa medida para fazer a comparação entre as coisas que eu quero comparar. Seja o rendimento per capita, seja os estudos, seja a alimentação, seja o salário da pessoa. Porque se eu fizer a média de alguma coisa, eu continuo a ter o que tenho. E eu não vou dar nada a ninguém. Eu ganho mais, não vou dar nada a ninguém. Eu ganho menos, eu também não vou receber. Porque é uma coisa de... Se todos... Uma piada em Portugal, não vou dizer que está a gravar. Uma piada em Portugal que é, se alguém tivesse alguma coisa, não era esse alguém, era o outro. Porque a pessoa não tem. Ok? Então, querem pensar em mais temas ou ficam com o gráfico e com o ciclo estatístico? Todos os temas são bons. Ou ficam com a média? Acho que vou ficar com o ciclo estatístico. Claro, depois pode-se mudar, mas porque é que é importante? Depois não é daqui a 6 meses. Tipo amanhã. Porque é que é importante definir isto? Porque se a Mariana vai focar no ciclo estatístico, então aqui a revisão teórica do ciclo estatístico tem que estar bastante mais aplicada. Senão não tem sentido, não pode estar ao mesmo nível das outras. Porque se este é o foco de uma das pesquisas, esta tem que estar, porque isto vai ter que estar aqui, bem engordadinho, bem recheado. Com calma, tranquilidade, Eu acho que... Eu tenho dúvida. entra. Porque se eu for